O que você não deve dizer em uma entrevista de emprego segundo especialistas em recursos humanos? Ao participar de uma entrevista de emprego, muitos candidatos já vão com as respostas prontas para perguntas que costumam ser comuns em processos seletivos. Qual o seu maior salário? Por que devo contratá-lo? E cite um episódio em que surgiu um desafio inesperado enquanto você trabalha em uma empresa e como fez para superá-lo. São exemplos dessas perguntas, embora os candidatos saibam que vão ser questionados sobre esse tópico, muitas vezes suas respostas parecem acentuar características positivas, mas na verdade têm o resultado oposto de prejudicá-los. Em entrevista de emprego, atributos, perfis e habilidades exigidos mudam com o tempo, por isso é importante uma constante atualização. Hackor Studio Freepik. Hackor Studio Freepik. Além disso, existem certas perguntas e afirmações que simplesmente são totalmente fora de propósito de acordo com especialistas da área. Para identificar o que deve ser evitado durante uma entrevista de emprego, conversamos com alguns especialistas de recursos humanos para ajudar quem está em busca de trabalho. Para Caroline Martins, especialista em recursos humanos com quase 2,2 milhões de seguidores no LinkedIn e reconhecido como top voice da plataforma, existem algumas frases comuns que não ajudam em nada os candidatos. Uma delas é dizer que está aberto a negociar. Esse tipo de resposta é muito comum quando questionamos sobre a pretensão salarial, mas prejudica o candidato porque passa a impressão de que ele não está atualizado sobre a média salarial do mercado, afirma a especialista. Outro caso comum, segundo ela, é quando o funcionário, ao ser questionado sobre por que saiu de uma empresa, afirma que foi demitido por causa de seu chefe, indicando que existiria uma espécie de perseguição contra ele. Usar essa justificativa para a demissão também é bem comum e prejudicial, pois coloca a responsabilidade e ou falar mal de chefe antigo é um dos fatores que mais reprovam os candidatos nas entrevistas, aponta Martins, alertando para a falta de profissionalismo embutido da resposta. Além disso, não se deve dizer que é workaholic ou muito metódico. Esse tipo de frase é usada como justificativa para responder a pergunta: quais são os seus pontos fracos? Elas prejudicam os profissionais por suas respostas padrões que facilmente se encontrarão em uma pesquisa rápida do Google. É importante entender a empresa e se preparar estrategicamente para as entrevistas para não cometer esse tipo de erro. O profissional dizer que é metódico em entrevista para o vaga em Startup Call se desalinha completamente do perfil de profissionais e tende a ser reprovado, diz Martins. Em relação a funcionários que são obcecados com a aparência e que passam até 5 horas por dia na academia, por exemplo, Martins fala que isso também é levado em conta pelo entrevistador. No processo seletivo, o recrutador vai procurar entender em que período do dia essas 5 horas de exercícios são realizadas e quanto essa longa jornada de exercícios pode atrapalhar no desenvolvimento das atividades, acarretar faltas e atrasos. Vale ressaltar que, apesar dos candidatos serem avaliados pelas competências, a rotina que ele também impacta no trabalho pode contar para a reprovação, afirma a especialista. Por outro lado, ela cita algumas características que atualmente são bastante valorizadas pelas empresas. Preocupações com causas ambientais e sociais são bem vistas pelas empresas, inclusive é super recomendado que o candidato inclua experiência voluntária no currículo. Em relação à política, o ideal é se manter-se neutro sempre que possível, evitar qualquer tipo de posicionamento partidário nas entrevistas, nas empresas e também nas redes sociais abertas, afirma Martins. A especialista diz que o nervosismo atrapalha bastante o desempenho dos candidatos, sugerindo
que eles se preparem para responder algumas perguntas mais frequentes, como, por exemplo, me fale um pouco sobre você, por que você deseja trabalhar aqui? Quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos? Qual é a sua pretensão salarial? Por que você saiu do seu último emprego? Qual foi o maior resultado da sua carreira? Por que eu devo te contratar? Já para Carolina Marcon, consultora organizacional e coach executiva com experiência em transformação cultural, desenvolvimento de times executivos e inovação em gestão de recursos humanos, comenta sobre exemplos notórios a serem evitados. Um deles seria perguntar: o que a empresa faz mesmo? Ou algo nesse sentido. Nunca fiz isto antes, mas me pareceu super interessante. Também deve ser evitado, diz ela, porque mostra superficialidades e pouca experiência. Além disso, dizer quero um emprego novo para ter mais tempo para mim, para fazer as coisas que gosto para fora do trabalho, ou preciso pagar os boletos, se não fosse isso não estaria aqui, mostra falta de compaixão e de compromisso. Uma visão utilitarista do trabalho, diz Carolina, autora do livro O Poder dos Times AAA. Assim como perguntar, você emenda feriados, etc., mostra que você não está interessado no trabalho em si, mas enquanto você poderá ficar sem trabalhar. E detesto o meu chefe, eu detesto a cultura da minha empresa atual, mostra a falta de habilidade social e leitura de ambiente, afirma Marcon. Para ela, no entanto, dizer que é workaholic pode não ser necessariamente algo negativo, vai depender muito da cultura de cada empresa. Esse extremamente metódico pode desclassificar muitos candidatos, sim, pois no ambiente atual existe flexibilidade. Esta característica será valorizada somente se a posição específica da vaga exigir uma atenção máxima à regra, procedimentos, compliance. A especialista também ressalta que outro aspecto avaliado pela empresa é o tempo que a pessoa fica em cada emprego. Um indício de não adaptação que salta aos olhos é um profissional que muda muito de empresa, acima de uma vez por ano, por exemplo. Isto deixa qualquer recrutador de pé atrás, diz ela. Ela lista alguns perfis que têm sido valorizados pelas empresas. Pessoas autodidatas com habilidade empreendedoras ou criativas capazes de entregar as coisas de um jeito novo e original. Pessoas colaborativas de boa comunicação e capazes de agregar colegas, clientes em torno das suas ideias. Além disso, ela também dá dica de como se comportar em uma entrevista. É importante expressar na entrevista o seu melhor, quem você é de verdade, evitar discurso padrão e politicamente correto apenas para agradar, posicionar-se for perguntando sobre alguns assuntos mais polêmicos, sem exagero, sem radicalismo, mas também sem ficar em cima do muro. E mais importante é estar confortável com quem você é e com o que pode oferecer para a nova empresa. Ser natural e mostrar paixão pelo que faz e pelo que poderá vir a ser for contratado, conclui Caroline Marcon. O que mais reprova os candidatos? Os candidatos citados por Batiste que mais reprovam candidatos fazem parte de um estudo da empresa Roberto Ralph, uma das mais respeitadas do setor de recrutamento e seleção do mundo. De acordo com um estudo publicado em 2019, feito com gestores e líderes de equipe, a companhia criou um ranking com os 7 motivos que mais provocam reprovação e entrevista. Confira. Mentir no currículo. Mentir no currículo. Aqui vale qualquer tipo de mentira ou omissão. Pode ser o nível de influência em um idioma, o curso sinalizado como concluído quando ele está paralisado, o motivo de saída de trabalho anteriores ou outro dado qualquer. Isso porque uma mentira descoberta tende a colocar o recrutador em dúvida
sobre todas as verdades que você disse. Não ter aderência à cultura e ao clima da empresa. Fica difícil, por exemplo, uma empresa de artigos esportivos acreditar que um candidato avesso a práticas esportivas vai acreditar na companhia e investir esforços para que ela cresça, assim como comentários com tons de preconceito não serão bem vistos por organizações que valorizam as diferenças entre as pessoas. Não demonstrar interesse pela vaga. Um dos principais erros dos candidatos é não entrevistar o entrevistador. Fazer perguntas para quem te entrevista faz com que você não fique com dúvidas sobre a vaga ou faça suposições indevidas. Tente entender, por exemplo, o que esperam que de você à frente no cargo, qual motivo que fez com que a vaga ficasse aberta e como é o clima entre os profissionais da companhia. Falar mal do antigo empregador. Por mais que você sinta mágoas do antigo empregador, procure não fornecer informações sobre ele com base em emoções. Responda o que for questionado sem mentira, porém, com o cuidado de reconhecer as atribuições dele para o seu desenvolvimento como pessoa e profissional. Pode ser, por exemplo, que o temperamento ruim do seu antigo gestor tenha te ensinado a ser mais resiliente. Não saber se comunicar. Aqui não estamos falando de pessoas tímidas, pois ninguém precisa se fantasiar de extrovertido para ser aprovado em um processo seletivo, mas é fundamental que o candidato consiga apresentar discursos claros e objetivos sempre com base em fatos e dados. Não saber ouvir. Procure não interromper o recrutador enquanto ele transmite uma informação e só responda a um questionamento após se certificar de que entendeu a pergunta. Isso facilitará muito o bom andamento da conversa. Não se preparar para a entrevista. Talvez isso seja um absurdo para você, mas existem pessoas que entram em uma sala de entrevista sem nem ao mesmo ter visitado o site da companhia. Isso é muito mal visto pelos recrutadores. Ao receber convocação para um processo seletivo, busque informações sobre a empresa e o posicionamento dela no mercado e diante da concorrência. Se possível, busque também dados sobre a pessoa que vai te entrevistar.